Bom, gurizada, vamos continuar então. Carvão mineral, né? O nosso terceiro combustível fóssil. A gente já falou do gás natural, que é muito usado hoje em dia, porque é menos poluente, mais barato, mais fácil de trabalhar. A gente já falou do petróleo e as suas mais diversas frações. O petróleo é uma mistura de diversos hidrocarbonetos. Tem gás de cozinha, tem gasolina, tem querosene, tem a nafta, tem os óleos minerais e toda a sua importância comercial no mundo, né? Então o petróleo a gente já falou também. Então agora nós vamos partir para o primeiro desses combustíveis fósseis a serem usados, né? O carvão mineral, responsável pela primeira revolução industrial lá. E vamos ver quais são as vantagens, quais são as aplicações e também, principalmente, as desvantagens desse carvão mineral. Lembrando que o nome está dizendo, ele é carvão mineral, então ele não é o teu carvãozinho do churrasco, né? Ele não é aquele carvãozinho do churrasco do Mink, que lá em dezembro nós vamos fazer para comemorar o título do Grêmio tricampeão brasileiro, né? Nós estamos falando aqui do carvão mineral, ou seja, estou falando de uma pedra. Aquele carvão do churrasco é um carvão vegetal, né? Aquilo lá é madeira que os caras queimaram e fizeram aquele carvão. Esse carvão aqui não, esse carvão aqui é fóssil, ele é uma pedra, ele veio da fossilização da matéria orgânica. Se vocês acompanharem aqui no primeiro parágrafo, eu tenho lá a matéria orgânica constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela vai ser decomposta, um pouco vai virar gás carbônico, vai sair lá do solo, o outro pouco vai virar metano, vai sair do solo, o outro pouco vai virar água. O carbono que sobrar fossiliza. Aqui, ó. Fossilização. O carbono que sobrar vira fóssil, ou seja, vira um carvão mineral que a gente está aqui discutindo. Olha bem, decorridos milhões de anos, ou seja, um combustível fóssil, obviamente. Agora, o que é o importante eu destacar aqui? Precisa o que para formar esse carvão? Aqui, ó, muita pressão e temperatura. E isso a gente só consegue com muita profundidade. Profundidade, perto do núcleo da Terra, mais quente e muito mais pressão. Olhem bem, nós estamos aqui, ó, olha aqui onde eu estou marcando, a superfície, olha o que tem que descer até chegar no carvão mineral. Por isso que é muito comum acidente em minas de carvão, porque os caras têm que fazer uma escavação muito profunda, e aí tem arenito e tem paredes instáveis, daqui a pouco, isso aqui é feito em vários patamares, né? Daqui a pouco um patamar desses aqui desaba e os mineiros ficam presos, aí tem que ver como é que fica a questão do oxigênio, aí acontece toda uma história que nem aconteceu no Chile, né? Que foi bem famosa aquela história de tentar salvar os mineiros e, graças a Deus, conseguiram tirar os caras com vida lá de dentro. Então, mas em outros casos já aconteceu de morrerem vários mineiros aí que estavam explorando minas de carvão. Ou seja, por que é profundo? Porque tem que ter muita temperatura e muita pressão. Tá? Então esta é a história da formação do carvão mineral. O que tem no carvão mineral? Muito rico em carbono. É o principal, dá pra gente anotar asterisco aqui, por isso a parte orgânica é basicamente carbono, mas também hidrogênio, já que são cadeias de hidrocarbonetos, tem alguma coisa lá envolvendo álcoois, alguma coisa envolvendo nitrogênio, aminas, amidas e outras coisas envolvendo enxofre, tiocompostos, né? Então, toda a parte de proteínas e tal ainda tem um pouquinho lá no carvão, mas é basicamente a maior parte é carbono. Tá? Bom, em termos de materiais minerais, tem argilas, né? Calcários, calcário, lembrando aqui que é o carbonato de cálcio, né? Calcários. Piritas, na verdade, sulfetos de ferro, onde os caras usam para fazer ácido sulfúrico, ácido fosfórico e uma série de outras coisas. E alguns óxidos, né? Óxidos de silício, alumínio, que os caras podem extrair. Então vocês observem que o carvão também não é usado só para queimar, ele pode ser usado para obter outros compostos químicos. Ok? Bom, então o que a gente tem que ver a mais aí do carvão? A próxima questão que a gente tem que discutir do carvão é a respeito das suas aplicações, para que serve, né? E os tipos de carvão que a gente tem. Então, por exemplo, em termos de tipos de carvão, olha bem, nós temos esses tipos aqui. O carvão mineral pode ser do tipo turfa, 60% de carbono, lignito, 70% de carbono, hulha, com aproximadamente 80% a 85% de carbono, e o antracito com mais de 90%. Por que está em negrito a hulha? Porque aqui no Rio Grande do Sul, esse é o carvão principal, né? O tipo de carvão conhecido como hulha. Inclusive tem a cidade, Hulha Negra, região ali de Charqueadas, aquela região carbonífera ali, tá? Caiu 2 vezes na URGS já questões envolvendo a hulha. Tá? Então o que a gente tem que saber? Qual é a primeira e básica aplicação que tu pensa de um carvão? Óbvio que como combustível.
ou seja, serve para queimar, obter energia. Mas a segunda aplicação é como matéria-prima de produtos químicos. Importante. A partir do carvão mineral, eu consigo produtos químicos importantes. Então ele é uma matéria-prima química da indústria química importante. Observem aqui, pirólise ou destilação seca da hulha, que é feita com aproximadamente 1000 graus aí de temperatura e correntes de ar. A gente obtém 4 frações na destilação, aspas, destilação, porque eu não estou partindo de um líquido, né? Eu estou partindo de um sólido, mas eles acabam apelidando de destilação. O nome correto seria uma pirólise, ou seja, oxigênio e altas temperaturas, meio que nós vamos queimar, mas não queimar o carvão em si, nós vamos meio que tirar algumas frações presentes. Uma parte evapora, a outra parte vira líquido e sobra um resíduo sólido. As 4 frações que a gente tem. Nós temos uma gasosa, 2 líquidas e uma sólida, obviamente. Sai uma fração gasosa. Então, tá aqui o carvão. Eu vou aquecer. E eu vou ter uma parte dele que vira gás. Eu vou ter 2 frações líquidas. E um resíduo sólido. Certo? Dentre as frações líquidas, uma vai ser escura, vamos fazer aqui de vermelho, e a outra vai ser mais clara, vamos fazer aqui de verde, certo? Então, o que nós temos? Nós temos a fração gasosa, 2 líquidos e um resíduo sólido lá no final. Aqui, resíduo sólido, vamos pintar aqui essas bolinhas para representar o resíduo sólido. Ok? Bom, então vamos lá, fração gasosa. O que a gente tem de importante na fração gasosa? A fração gasosa era antigamente usada como gás de rua, ou também chamado gás de iluminação. Durante muitos anos era usada como iluminação de lamparinas. Nesses filmes antigos que vocês veem que não tem luz elétrica ainda, em que nas ruas da Europa, por exemplo, os caras andavam naqueles filmes de suspense com umas lamparinas pela rua, essas lamparinas, ou mesmo lamparinas de poste, eram feitas com o gás de iluminação ou gás de rua. Naquela época, o que os caras usavam como energia, como calor? Era queimar carvão. E eles descobriram que saía um gás desse carvão, quando aquecido, que era possível queimar e gerar luz, né? Então os caras usavam em lamparinas. Basicamente era constituído de que essa fração? Basicamente de gás hidrogênio, olha como era boa de queimar, e gás metano. Então esse é o nome da fração chamada como gás de rua ou gás de iluminação. O que ela tinha? Era usada antigamente como iluminação das ruas. Basicamente gás hidrogênio e gás metano. Claro, esses são os combustíveis. Tinha outros gases como o monóxido de carbono, como o nitrogênio, enfim. Mas o que me importa é, se um dia cair gás de iluminação antiga, gás de iluminação, gás de rua, esse era uma fração gasosa da hulha, uma fração gasosa do carvão mineral, que tinha basicamente hidrogênio e metano como combustível e era usada para iluminação. Próxima fração, a fração líquida de cor clara. A fração líquida, que aqui eu representei de verde, de cor clara. Aqui, ó. Fração líquida de cor clara. Chamada principalmente de águas amoniacais. Olha o nome, baby! Águas amoniacais. Tá lembrando amônia? Amônia vai lembrar quem? O elemento nitrogênio. Então, nesta fração líquida do carvão, é a parte de nitrogênio dos seres vivos que foram decompostos ali e que ficou presa dentro deste carvão. Essa é uma fração mais clarinha, meio amarelinha, meio cor de um chazinho, né? E ela é rica em compostos nitrogenados. E se ela é rica em compostos nitrogenados, 2 grandes aplicações. Adubos e fertilizantes, aqui ó, né? Adubos, fertilizantes. A indústria de adubos usa muito a hulha, usa muito o carvão como matéria-prima. E a indústria de ácido nítrico.
ácido nítrico, que é usado depois para fazer explosivos, para fazer os próprios fertilizantes, que é para fazer recapagem de metais, ou seja, o ácido nítrico é muito importante. Agora, da onde eu vou tirar a matéria-prima para fazer o ácido nítrico, o nitrogênio? Eu vou tirar lá das águas amoniacais da hulha. Então vocês observem que a hulha, em vez de ser usada só como combustível para queimar e causar poluição, ela pode ser usada como matéria-prima química para obter gás de rua, que era gás de iluminação, e uma fração líquida clara, amarelinha, chamada de águas amoniacais, onde a principal aplicação é ter nitrogênio para fazer adubos fertilizantes e ácido nítrico, ok? Bom, e a fração escura da hulha? A fração escura da hulha, que simbolizei aqui por vermelho, é chamada de alcatrão da hulha. Fração líquida escura, alcatrão, é tipo um petróleo, é tipo uma mixórdia, é tipo um churril, é tipo, um chorume, né, de lixo, assim, é uma fração escura, o alcatrão da hulha. Mais denso que a fração clara, então essa fração ficaria embaixo, a fração clara ficaria em cima. A grande aplicação desta fração, chega a estar até um suspense aqui. Composição química do alcatrão da hulha depois de sofrer um novo processo de destilação. Atenção, esta fração tem uma composição muito importante. Vou dar uma limpada aqui. Vou dar uma subidinha aqui. Qual é a aplicação? Olhem bem o que ela tem de importante. Esta fração. Ela tem basicamente compostos aromáticos, pessoal. A fração chamada de alcatrão da hulha é rica em compostos aromáticos. Isto já caiu 2 vezes na URGS, Louquinha! 2 vezes na URGS os famosos compostos aromáticos presentes na hulha. Quer dizer o seguinte, Pé, se eu pegar e explorar o carvão e eu não quiser queimar esse carvão, eu posso obter produtos químicos dele? Sim. E qual é o principal tipo de produto que eu vou buscar na parte escura do carvão? No alcatrão desta hulha. Compostos aromáticos do tipo benzeno, naftaleno, tolueno, chilenos, os fenóis, que são muito usados aí. Os benzenos, tolueno, naftaleno, chileno, são usados como solventes orgânicos. O fenol, basicamente usado para fazer produtos químicos como solventes de tintas e também como peeling, né? Os fenóis são usados para fazer peeling, para queimar levemente a pele, já que eles são ácidos. Então eles dão uma queimadurazinha na pele, a pele se renova e vem mais bonita, tá? Então, a fração conhecida como alcatrão da hulha é rica em aromáticos. Eu até vou escrever aqui, ó, URGS, 2 vezes. Isso já caiu 2 vezes em vestibular da URGS. Eles já cobraram de ti. Por exemplo, eles botaram o benzeno e disseram assim, esse composto, ele é encontrado basicamente em... E aí a resposta era na hulha, no carvão mineral conhecido como hulha. Ou a outra vez caiu e dizia, o alcatrão da hulha é uma fração da hulha do carvão mineral rico em compostos do tipo do... E aí caiu a resposta naftaleno. Tá? Então só para vocês terem uma ideia aí, que ele é muito rico em compostos aromáticos, ok? Bom, para a gente matar essa parada da hulha, então... A fração sólida, ela tem essa importância de ser usada na indústria siderúrgica, né? Produção de ferro metálico, produção de aço, né? Lá na indústria siderúrgica. E aí nós temos um grande problema, né? Por quê? Porque aí eles aproveitam esse carvão para 2 coisas. Além de para obter o coque, eles queimam também esse carvão. E aí quando queima carvão na siderúrgica, nós temos os mesmos problemas que a gente tinha lá no óleo diesel e quando a gente queimava óleo de caldeira. Muita fuligem, aqui a fuligem, fumaça preta, que a gente já discutiu, que vem de partículas sólidas de carbono. Carbono sólido que não queimou. Se não queimou, não gerou toda a energia necessária e ainda tem uma poluição particulada que causa problemas respiratórios. Tá? Bom, além disso, como ele é muito rico em carbono, seriam cadeias muito longas, com mais de 500 carbonos, mais de 1000 carbonos, porque não são cadeias, são carbono puro. Isso aqui acaba gerando muito CO2, muito efeito estufa, muito CO2. Para cada 1 mol ou 1
número X de gramas de carbono, nós geramos muito efeito estufa, muito CO2 comparado, por exemplo, com o óleo diesel ou comparado com o gás natural. E o maior dos problemas durante muitos anos foi esse aqui: como o carvão é sólido, ele não dá para tirar, ou é muito difícil purificá-lo. Então é difícil tirar a quantidade de enxofre que tem lá dentro. E aí quando tu queimar o carvão, tu vai gerar o SO2, que vai gerar o SO3. E aí nós temos chuva ácida, né? Então o carvão, se a gente tivesse que resumir, é o pior dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque como ele é sólido, a queima é incompleta, tu não gera muita energia e gera material particulado, que é a fuligem. Problemas respiratórios, né? Problemas visuais, ou seja, é aquela fumaça preta horrível. Além disso, ele gera muito CO2, porque são carbonos puros, são muitos, não tem cadeias, ou seja, nós temos lá muitos carbonos, muitos carbonos empacotados, agrupados uns sobre os outros. Então vai gerar lá muito efeito estufa. E como ele é sólido e está agrupado, no meio dessas cadeias, no meio desses carbonos, a gente tem muito enxofre, e quando queimar isso vai gerar SO2 e posteriormente SO3, e aí a chuva ácida, certo? Então, esses são os problemas ambientais do carvão, que foi o primeiro combustível, a Revolução Industrial. Depois veio o petróleo, os derivados do petróleo, e hoje em dia a grande charada, o grande detalhe ambientalmente é usar gás natural, é usar o metano como combustível nessas indústrias siderúrgicas ou qualquer outro tipo de indústria que use altos fornos para poder fazer a queima ou as suas reações lá dentro, ok? Bom, dando essa revisada geral aqui no carvão, vale a pena então a gente dar uma olhada, deixa eu dar uma limpada aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó. Bom, gurizada, então para terminar esse último gráfico aqui, eu quero mostrar uma comparação rápida entre o uso do petróleo e o gás natural e o carvão. Observe que o petróleo, a maioria, e isso ainda permanece hoje, isso aqui é um estudo de 2005, a maioria no setor de transportes. Durante a segunda revolução industrial, era na parte da indústria, esse verde aqui era maior, o petróleo era muito usado em óleo de caldeira, seus derivados lá. Hoje o petróleo, a grande aplicação dele é setor de transportes, é o óleo diesel, né? É caminhões, é navios, trens e principalmente ônibus, né? O setor de transporte coletivo usa muito óleo diesel. Já o gás natural, olha como ele era dividido para outras aplicações, produtos químicos aqui, né? Produtos químicos e outras aplicações, solventes e coisas que a gente podia fabricar através desse gás natural, e principalmente na indústria, né? Isso em 2005, que o Brasil começou a usar muito gás natural na indústria em substituição ao petróleo, porque ele polui menos, é menos efeito estufa, não tem chuva ácida porque não é contaminado com enxofre e é mais barato. E ainda tinha 5%, olha só, em 2005, muito pouco, 5% usado no setor de transportes, quando começaram a usar nos táxis, né? Hoje em dia é muito maior. Obviamente a parcela de utilização do gás natural no petróleo, nos transportes, desculpa, é muito maior hoje em dia. Não sei quanto, mas com certeza é maior. Assim como é maior também essa outra fração aqui, que fala do uso na indústria. Hoje em dia as indústrias do Brasil, grande parte dela tem caldeiras movidas a gás natural e não mais a petróleo nem a carvão. Já o uso do carvão ainda é basicamente industrial. Algumas indústrias siderúrgicas, por exemplo, como tem a foto ali que eu mostrei, usam carvão basicamente para queimar e ter os seus fornos aquecidos a partir da queima do carvão. Mas já tem um uso bem grande, ali, que 20%, hoje em dia talvez até mais, na obtenção de produtos químicos, como eu falei ali. A partir da hulha vocês conseguem tirar amônia, vocês conseguem tirar fertilizantes, vocês conseguem tirar ácido nítrico, fazer explosivos, enfim, dá para conseguir bastante compostos aqui. Então ele tem um uso na indústria química bem maior. No setor de transportes, podem ver que é bem pequeno aqui, esse amarelinho, e cada vez menor, né? Porque não se usa mais carvão para mover trem, carvão para mover navio, como se fazia antigamente. Isso é uma coisa muito poluente, isso é uma coisa que gera muito efeito estufa, muito material particulado e chuva ácida dá com pau, ok? Bom, esse foi o resuminho aí da aplicação, uso, formação e tudo que a gente tinha que saber sobre o carvão mineral. O que vem na sequência aí? Ó, na sequência nós vamos ver os biocombustíveis, né? Biocombustíveis são combustíveis derivados de vegetais, de seres vivos, né? E aí nós vamos destacar o biodiesel e o álcool combustível, ok? Um abraço, saudações tricolores, na sequência a gente volta.